Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso de treinamento para habilitar o uso das técnicas de análise de materiais disponíveis no LANF-USP. Essa é a aula de número 8, onde nós veremos as técnicas RBS e FRS. A aula de hoje tem contribuições do professor Manfred Tavakniks, onde eu peguei algum material do curso que ele ministra na pós-graduação. Então, esse aqui é o nosso cronograma, estamos chegando ao fim do curso. Hoje nós teremos RBS e FRS, nós já vimos PIX e PIG, discutimos um pouco de instrumentação nuclear, e antes disso nós vimos alguns fundamentos que estão baseando as discussões para essas aulas, né? Na sexta-feira dessa semana nós teremos o tutorial do programa Sinra, e ao longo da semana eu vou soltar o vídeo com a instalação do Sinra, e na sexta vai ter uma discussão, não sei se vai ser o Clever ou se vai ser eu que vai fazer esse tutorial, mas ele vai ocorrer na sexta-feira às 16 horas. Então, a bibliografia para a aula de hoje é o livro do Nastase, Ion Beam Analysis, que tem sido recorrente nesse curso, o livro Atomic and Nuclear Analytical Methods, que também tem sido recorrente, mais uma vez a apostila de instrumentação para PIX RBS da IAEA, e a tese de livre docência do professor Manfredo. Então, voltando aqui naquele nosso slide de sempre, onde a gente define as variáveis, nós temos o feixe incidindo na amostra, o feixe entra na amostra, né, os íons do feixe entram na amostra, nesse caminho de entrada eles vão perdendo energia, conforme a energia deles vai diminuindo, vão ocorrendo processos de interação aqui, e os resultados desse processo de interação são emitidos, alguns deles vão na direção do detetor, né? E para isso, antes de chegar no detetor, esses produtos precisam percorrer esse caminho de saída aqui, né? Se esse produto de reação for um fóton, então você usa a lei de Beer-Lambert para calcular a atenuação aqui no caminho de saída, mas se for um íon, aí você tem que calcular a perda de energia, assim como você calculou aqui na entrada. Então, na aula de hoje, que é a aula de RBS e de FRS, nós estamos nessa situação onde o produto da interação aqui é um íon, que vai na direção do detetor, e ele vai perder energia nesse caminho. É possível, ou é possível não, certamente vai acontecer, de que a uma profundidade, a uma determinada profundidade, o produto da interação que está indo na direção do detetor, ele não tem energia suficiente para percorrer esse caminho e ele é absorvido no meio do caminho, né? Então isso define o que a gente chama de range analítico. Então, na aula de hoje nós vamos estudar como funciona a técnica RBS, levando em consideração essa perda de energia na entrada, a interação e depois a perda de energia na saída. Uma coisa que a gente vai abordar nessa aula também é o processo de interação aqui local. Nós vamos ver o que acontece na interação, que vai gerar um resultado, né, um produto que vai na direção do detetor. Estudando essa propriedade de interação local é que a gente vai definir parâmetros como, por exemplo, seção de choque, né, que é importante. E na aula de hoje a gente vai passar por uma demonstração muito breve da seção de choque, vai ser bem rápido, mas, como eu disse, é porque eu estou fazendo as demonstrações das fórmulas que elas trazem algum ganho de entendimento para as técnicas, e essa aqui vai trazer um ganho de entendimento bastante significativo para essa aula e para as próximas, né? Então a gente vai passar pela seção de choque de Rutherford com mais detalhes. Então vamos começar com RBS. RBS significa Rutherford Backscattering Spectrometry, né? Então o processo de retroespalhamento Rutherford é um processo de espalhamento clássico, é dado pelo potencial de interação columbiana entre o íon e o núcleo do átomo que compõe a amostra, né?
e possui uma solução analítica clássica. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma demonstração da seção de choque de Rutherford usando o potencial coulombiano e uma aproximação clássica, né? Mas uma coisa que é interessante é que o retroespalhamento Rutherford ele está bem na interface entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. O que eu quero dizer com isso? Que a solução da equação de Schrödinger, usando o potencial coulombiano, ela coincide com a solução clássica para o espalhamento coulombiano, né? Então, ela não é, por exemplo, igual quando você resolve a equação de Schrödinger e você tem que tomar um limite para um número quântico tendendo ao infinito para encontrar um limite clássico, mas é um dos raros casos onde a solução de Schrödinger ela apresenta uma solução idêntica à solução clássica. O fator cinemático ele é responsável pela separação das massas atômicas, então a gente vai recuperar alguns conceitos da aula de interação de íons com a matéria, onde a gente viu o fator cinemático. A seção de choque ela é responsável pela sensibilidade, porque ela vai dar a probabilidade de espalhamento do íon, então ela vai dar a intensidade do sinal que você vai medir com o detetor. E o poder de freamento ele vai ser responsável pela medida de profundidade. Então, diferentemente do PIXI, onde a gente media as intensidades de fótons, no caso do RBS, que é uma técnica de espectrometria, a gente vai ter dois parâmetros para analisar. A gente vai olhar a intensidade e a posição do sinal. Então, a posição vai ser dada pela energia do íon, enquanto que a intensidade vai ser dada pela seção de choque e pela concentração daquele elemento numa determinada profundidade. Isso vai ficar um pouco mais claro na hora que a gente for ver como funciona o espectro RBS, mas isso é um complicador, na verdade. Isso significa que, do ponto de vista matemático, o RBS é um problema mal posto. Eu vou explicar o que isso significa mais adiante. Então, só recapitulando a aula de interação de íons com a matéria, a gente tinha o que a gente convencionou chamar de fator cinemático, que é o fator K. Com esse fator cinemático, a gente consegue calcular qual é a energia que permanece com o íon depois que ele colide com um átomo, né? Então, aqui estaria o nosso íon incidente, com massa M1, energia E0, tem um átomo M2 inicialmente em repouso, e depois da colisão, o íon sai com energia E1. Já o átomo que está em repouso, ele recua, esse é o termo correto, né? Ocorre um recuo, onde ele sai com energia E2. Então, o fator cinemático nada mais é do que a razão entre E1 e E0, né? E é dado por essa expressão um pouco grande aqui, que é a função das massas do íon e do átomo e do ângulo de espalhamento. E tem o fator cinemático de recuo, que é a razão entre E2 e E0, né, que também é uma função das massas e depende do ângulo de recuo φ. Né. Então, para o RBS, a gente tem aqui E2, não, aqui está invertido, né, aqui é E1 e aqui é E2. Né. Então, a gente tem que E1 é igual a K vezes E0, e para o FRS a gente tem que E2 é igual a R vezes E0. Então, aqui eu já defino qual é a diferença do RBS, que é Rutherford Backscattering Spectrometry, e o FRS, que é Forward Recoil Spectrometry, né? Espectrometria de recuo frontal. E RBS é espectrometria de retroespalhamento Rutherford. Então aqui a gente já vê como funciona as duas técnicas relativa à separação atômica, quer dizer, olhando quem é E1 e quem é E2, você sabe quem é o átomo se você souber a energia inicial, que é definida pelos parâmetros do acelerador, né? E você conhecendo o E1 e o ângulo de espalhamento, a única incógnita aqui fica o M2. Né? Então, tanto aqui quanto aqui. Né? Então, na técnica RBS, você diferencia a massa dos átomos pelo fator cinemático de espalhamento, e pela técnica FRS você diferencia pelo fator cinemático de recuo. Então, basicamente, se a gente tem uma amostra de monocamada, a gente tem um íon colidindo com
Eu desenho um íon aqui, mas você tem que pensar que isso aqui é um coletivo de íons, né? É um feixe, são vários, eu só desenho um aqui por simplicidade, mas se ele colide com esse átomo verdinho, ele vai sair com uma determinada energia cinética dada por Kb vezes E0. Se ele colide com o átomo azulzinho, ele vai sair com Ka vezes A0, e com o átomo vermelhinho ele sai com energia Kc vezes E0. Né? Eu coloquei A, B e C em ordem de massa, onde a massa estaria representada aqui pelo tamanho do átomo. Né? Então, simplesmente analisando qual a energia desses íons aqui, você consegue saber em quem foi que ele colidiu nessa amostra monoatômica. Então, se a gente for colocar em termos de espectrometria, esses íons espalhados vão ser coletados pelo detetor, a gente vai medir a energia desse íon, como mede a energia tem na aula de instrumentação nuclear, né, a carga gerada no detetor é proporcional à energia. Então, medindo a energia do íon, você consegue diferenciar as massas. Então, você veja aqui no espectro aqui, a gente vê aqui a posição do lítio, a posição do carbono, a posição do oxigênio, neônio. Então, aqui está sendo medido sempre o íon que incidiu na amostra, mas ele apresenta energias diferentes porque a interação entre o átomo da amostra, né, na colisão, ele transfere mais ou menos energia. Né? Veja que quanto mais pesado for o núcleo, mais alta é a energia de espalhamento. Né? A analogia que a gente pode fazer aqui é de uma bola de ping-pong batendo numa bola de basquete ou numa bola de tênis. Né? Ela sempre vai ser espalhada, mas com energia diferente, com taxa de transferência de energia diferente. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é uma coisa muito importante da técnica RBS, que é a diferenciação das massas, né? O poder de discriminação da técnica RBS. Porque nesse espectro aqui, dessa distância até aqui, mais ou menos, você tem metade da tabela periódica. Né? O molibdênio ele não está exatamente na metade, mas ele está mais ou menos na metade. Então, daqui até aqui, nós temos metade da tabela periódica. E daqui até aqui, nós temos a outra metade. Né? Então, veja que, de certa forma, muitos átomos da tabela periódica estão concentrados numa região muito pequena aqui. E o detetor, ele tem uma resolução. A gente pode ver aqui, ó, que esse pico que a gente está vendo, ele tem uma largurazinha. Né? Então, todos os caras que caírem aqui dentro, todos os átomos que têm espalhamento, que vão ter aqui dentro, os picos vão estar tão comprimidos que eles vão estar sobrepostos, se você olhar de perto, né? Se você olhar o espectro de diferentes elementos nesse range. Então, isso significa que a técnica RBS ela tem um poder de discriminação que é razoável até uma determinada massa, e daí para frente o poder de discriminação dela é muito ruim. Né? Por isso que numa câmara RBS sempre tem um detetor Pixie atrelado à câmara para fazer essa medida em paralelo. Né? E aí a gente vai discutir um pouco mais a respeito da complementaridade entre Pixie e RBS um pouquinho mais para frente, assim que a gente vê o conceito de seção de choque. Né? Mas a gente pode ver aqui, ó, que o poder de discriminação da técnica RBS ele vai caindo, quando chega ali perto ali dessa redondeza aqui, desse elemento, o poder de discriminação cai abaixo de 1. Né? Isso significa que você não consegue diferenciar um elemento do seu vizinho na tabela periódica. Né? Então, o RBS, apesar de ele ser uma técnica muito poderosa, ele tem esse limitante, mas que pode ser compensado pela realização da técnica Pixie simultânea. Né? Então, voltando àquela figura da amostra monatômica, né? Então, os íons que são espalhados, eles vão conter a informação do centro espalhador, é assim que a gente chama os átomos que espalharam os íons, né, de centros espalhadores. Eles vão conter a informação
de quem era o centro espalhador na sua energia cinética, né, que ela vai ser definida simplesmente pelo fator cinemático, né. Mas se você tiver uma amostra espessa, o que vai acontecer é que contribuições de camadas mais profundas vão se sobrepor a esse sinal, né? Então, basicamente, se você olhar a próxima camada, você ainda vai ter espalhamento no átomo vermelhinho, no verdinho, no azulzinho, mas a energia do íon já não vai ser exatamente E0, que é a energia inicial, mas vai ser um E1, que vai ser menor do que E0, dado a espessura dessa camada vezes o poder de freamento, né? Então, o poder de freamento nessa primeira camada vai ser responsável pela redução da energia do íon. Então, a gente vai ter que levar isso em consideração quando a gente for calcular a seção de choque nessa camada aqui. E depois, o íon que espalhou vai perder energia na camada de cima na hora dele sair. Pode até acontecer, como nesse caso desse espalhamento no átomo azul aqui, onde a energia cinética não é suficiente para percorrer essa distância, então ele é absorvido dentro da amostra, né? Ele para e passa a fazer parte da amostra, né? Mas, em outros casos, a gente vê aqui, por exemplo, que o vetor vermelhinho que veio da primeira camada, ele é um pouco maior do que o vetor vermelhinho que está vindo da segunda, o vetor verdinho que veio da primeira camada é um pouco maior do que o que veio da segunda, tanto porque a seção de choque mudou, por causa da energia I1, mas também porque tem o caminho de saída que faz com que esse íon perca energia, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, esse fenômeno se repete para camadas ainda mais profundas, né? Então, a gente sempre vai ter íons vindo de camadas mais profundas, onde a gente tem que levar em consideração a perda de energia do íon incidente e a perda de energia no caminho de saída, né? A questão difícil da RBS é o seguinte, que você mede todos esses íons que saem da amostra, mas eles não têm aquela flagzinha, aquela tagzinha do vetor vermelhinho, vetor verde, vetor azul, né? O que você mede são íons e você não sabe exatamente a origem. Você não sabe se ele tem um vetorzinho mais curtinho assim, né? Você vê que ele tem uma energia cinética mais baixa. Você não sabe se, na verdade, ele colidiu com um átomo azulzinho na superfície ou se ele colidiu com um átomo verdinho na profundidade, né? Você tem essa ambiguidade. O que você precisa fazer é modelar a amostra e comparar com o espectro, e a gente vai ver como proceder nesse caso. Então, agora vamos tentar determinar como ocorre o processo físico da interação do feixe com a amostra na técnica RBS, para a gente tentar quantificar o espectro RBS, ou calcular o espectro RBS, né? Então, nós temos o feixe entrando na amostra, a energia que eu vou chamar de E-in, né, energia in, do inglês de entrando aqui, né? Então, essa energia do íon entrando vai ser uma função de x, onde x é esse caminho que ele percorre, né? Então, isso aqui vai ser igual a E0, que é a energia na superfície, menos a perda de energia devido ao poder de freamento, né? Então, é a energia, a integral do poder de freamento em dx. Tem que levar em consideração o fato de que a gente vai fazer essa integral aqui de 0, que é na superfície, até o caminho, até a posição x, mas a gente tem que manter a informação de que a gente vai fazer essa integral do stopping power, dado que a energia inicial é E0. Significa que E0 é o poder de freamento na espessura zero. Se você se lembrar, o poder de freamento é uma taxa de perda de energia do íon para cada elemento infinitesimal de comprimento que ele percorre na amostra, mas essa função é uma função da energia, né? Então, o poder de freamento é uma função de energia, mas a gente está fazendo uma integral em dx, né? Isso adiciona um complicador e a gente vai discutir quando eu for discutir também o caminho de saída.
Então, assim como no PIXI, a gente consegue fazer uma relação entre o caminho de saída e o caminho de entrada através da profundidade e dos ângulos de entrada e de saída, né? Mas, agora, diferente do PIXI, onde a gente tinha uma seção de choque de produção de fótons, aqui a gente tem um processo onde o íon vai colidir com o átomo da amostra, ele vai ter uma perda significativa da sua energia, frente ao que ele perde em cada colisão eletrônica, no poder de freamento aqui, e a energia que vai permanecer com esse íon é igual ao fator cinemático vezes a energia que o íon estava quando ele colidiu, que é igual à energia Ein, que é uma função da profundidade, né? Então, para cada profundidade aqui, você vai ter uma energia diferente, porque o íon está perdendo energia, e para cada vez que ele colidir uma determinada profundidade, ele vai ter uma energia Ein, e depois da colisão, ele vai ficar com energia K vezes Ein. Dado que ele tem essa energia depois da colisão, a gente tem que pegar esse íon com uma energia reduzida e calcular a energia que ele perdeu no caminho de saída, a energia que ele perde no caminho de saída, né? Para isso, a energia que ele perde no caminho de saída vai ser igual a K vezes Ein, que é a energia inicial, né, menos o que ele vai perder de energia devido ao poder de freamento eletrônico, né, que é a integral em dx de 0 até xout, né. Aqui, agora, a régua começa a contar aqui, né, então, aqui é o 0 até ele chegar no xout. Então, você vai fazer essa integral, sempre mantendo em mente aqui, nesse caso, que para a espessura 0, a energia inicial é K vezes Ein. Então, mais uma vez, o poder de freamento é uma função da energia, então a gente tem que fazer uma conversão aqui, né? Basicamente, o que se faz é fatiar essa estrutura em várias camadas muito pequenas, e se faz uma solução numérica dessa integral, né? Seja por um método mais fundamental, como, por exemplo, o método Riemann, ou usando abordagens mais sofisticadas, como o Uji-Kutta e etc. Né? Então, basicamente, a gente percebe, então, que o íon ele vai ter a perda de energia inicial, vai ter a perda de energia na colisão e depois a perda de energia na saída, né? Então, a energia que você vai medir no detetor é esse Eout aqui, ó. Eout vai ser uma função da energia depois da colisão, K vezes Ein, e ao mesmo tempo vai ser uma função do Ein, né, sendo função da profundidade da espessura percorrida aqui, X. A gente pode fazer o que se chama de aproximação de superfície, né, que é uma aproximação que é bastante vista nos livros sobre o tema, que é basicamente o seguinte: você pega aquela energia Eout do slide anterior, substitui aqui, ó, a energia Ein, né, e você vai perceber que aqui tem a energia de saída é igual a K vezes E0, e tem essas integrais aqui, né. K vezes E0 é a energia do íon que é espalhado na superfície. E Eout é a energia do íon que emerge da superfície, mas que ele veio lá da profundidade da amostra, né? Então, o primeiro íon que o detetor mede, que foi espalhado na superfície, vai ter a energia K vezes E0. E se você pensar que essa amostra ela é composta de um filme, o último íon que espalhou lá no átomo mais profundo daquele filme vai ter energia Eout. Então, rearranjando essa expressão aqui de forma que fique K0 menos Eout, que é a diferença da energia do íon que é espalhado na superfície e a diferença do íon que é espalhado lá na profundeza do filme, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, essa expressão ela não tem aproximação nenhuma, ela é correta, né? O que a gente faz, que se chama aproximação de superfície, é dizer que a energia lá do íon que sai, ela é aproximadamente a energia E0. E que o poder de freamento ele é constante na amostra, na entrada e na saída.
são aproximações muito fortes, principalmente essa daqui, né? K vezes I é aproximadamente zero. Mas ela é válida para filmes muito finos, né? Então, se você substituir essas aproximações aqui na integral, assumindo que o poder de friamento é constante na entrada, constante na saída, o que você vai ter é que esse poder de friamento pode sair para fora da integral, e a integral de 0 até x vai ser igual à espessura do filme dividido pelo cosseno do ângulo de entrada. E nesse caminho de saída aqui, você pode tirar o stopping power de dentro da integral, e a integral vai ficar em dx, que vai ser igual à espessura dividido pelo cosseno do ângulo de saída, né? Rearranjando um pouco as coisas aqui, basicamente colocando essa espessura do filme em evidência, você vê que a diferença de energia do íon espalhado na superfície e do íon espalhado na profundeza é igual a esse termo aqui vezes a espessura do filme. Esse termo aqui é um termo de conversão, né? Isso aqui é uma diferença de energia, então é um delta cuja unidade é electron-volts, quiloelectron-volts, né, de energia, e aqui D, que é a espessura em átomos por centímetro quadrado. Então, você chama esse cara aqui que está dentro do colchete de fator de freamento, né, que é a espessura, a largura do sinal de um determinado filme no espectro de RBS, né, a largura do sinal e energia é dado a espessura do filme, né. Então, veja que a espessura do filme ela é uma função linear, digamos assim, da espessura em átomos por centímetro quadrado, né? Então, a espessura em energia é proporcional à espessura em átomos por centímetro quadrado. Veja que aqui tem o fator cinemático, aqui tem o poder de friamento calculado em energia inicial, aqui tem o poder de friamento calculado em K vezes E0, que também é uma constante, né? Então, esse fator de friamento é um número que ele pode ser calculado, dada a energia de incidência do íon e a massa do átomo, né, o fator cinemático. E não precisa de mais nada, né? O que você precisa aqui depois é da espessura em átomos por centímetro quadrado, então isso aqui seria uma constante de calibração, digamos assim, para você converter largura de pico em espessura de filme, né? Então, essa é um grande exemplo de como funciona uma técnica de espectrometria, né? Do espectro você está calculando uma outra propriedade da amostra, que nesse caso é a espessura do filme. Agora, o que a gente precisa discutir é a seção de choque, né? Como é que funciona a seção de choque de espalhamento. Para isso, eu vou recuperar o conceito que a gente viu, né, na aula de fundamentos básicos, né? Então, a gente tem um feixe colidindo no alvo, vai ter um ângulo de espalhamento θ, um detetor posicionado nesse ângulo de espalhamento, que tem um ângulo sólido ômega, né? Então, a gente definiu a seção de choque de sigma de ômega como sendo o número de partículas detectadas no detetor, dividido pelo número de partículas incidentes na amostra, vezes A, que é a área iluminada do alvo, dividido pelo número de átomos iluminados na amostra, vezes 1 sobre o ângulo sólido, né? Então, a gente tem que lembrar, isso vai ser importante na hora que a gente for finalizar o cálculo da seção de choque, que o feixe ele é composto por várias partículas. Então, você pode pensar que o feixe ele tem um perfil circular, e que existe uma distribuição uniforme de partículas dentro desse perfil circular, né? Então, esse perfil circular vai iluminar aqui uma área circular na amostra, onde você vai ter uma distribuição de íons constante, uma distribuição de íons uniforme dentro dessa área iluminada. Dentro dessa área iluminada vão ter vários átomos espalhadores, alguns íons vão interagir com esses átomos e vão ser espalhados na direção do detetor. Então, a gente tem que manter em mente que dentro dessa área iluminada são vários átomos, vários íons no feixe, e vai ter um processo que vai espalhá-los para o detetor. Então, essa seção de choque, ela de certa forma, ela é normalizada
em número de íons do feixe e número de átomos da amostra, porque ela vai dar a área, vai dar uma medida de área de interação por íon por átomo da amostra. Então, a gente vai olhar a seção de choque, a demonstração, olhando um íon incidindo em um átomo. E depois a gente vai generalizar isso para muitos íons e para muitos átomos. Uma suposição que a gente vai fazer nessa demonstração da seção de choque Rutherford é que o núcleo da amostra ele é muito pesado. Então, o íon vai chegar, vai interagir com ele, vai sair, e ele não vai mover o átomo da amostra. Mas depois a gente vai generalizar esse resultado para qualquer átomo da tabela periódica. Então, só relembrando esse slide da aula de conceitos fundamentais, a gente relaciona na seção de choque um conceito, aqui um termo que vem da amostra, um termo que vem do arranjo experimental ou do procedimento experimental, e um termo que vem do processo físico, que é a seção de choque. Agora a gente vai começar a discutir esses processos físicos do ponto de vista da interação coulombiana para tentar derivar essa seção de choque, né? Mas, veja só, lembra que eu fiz essa analogia aqui, né? Que do ponto de vista do feixe, a amostra ela é constituída de vários núcleos muito espaçados. A grande maioria dos íons vai passar por essa região em branco. Alguns íons vão, se você imaginar aqui que tem aquela distribuição uniforme dentro da área iluminada, distribuição uniforme de íons batendo aqui, né? Muitos deles vão bater nessa área branca, vão passar direto, mas alguns deles vão bater nessa área vermelha. E aí vão fazer passar por um processo de interação com esses átomos, né? Então essa medida dessa área vermelhinha aqui seria a seção de choque. E, como eu também mostrei na aula de interação de fótons com a matéria, se essa seção de choque aumenta, é como se você aumentasse essa áreazinha vermelhinha aqui, né? A seção de choque aumentar, ela aumenta quando o potencial de interação aumenta, né? Você pode pensar, por exemplo, que você considera a distância, a máxima distância para que você tenha um mínimo de potencial residual para que seja considerada uma interação, né? Então, para essa máxima distância, você pode pegar essa máxima distância, definir um círculo com essa máxima distância, e a área desse círculo vai ser a seção de choque, né? Então, para o caso de um potencial coulombiano, essa máxima distância que você vai considerar, ela vai ser sempre proporcional ao produto das cargas, né, de Z1 e Z2, né, porque a força coulombiana ela é proporcional a Z1 e Z2. Então, como a área ela vai ser proporcional à distância, né, a área vai ser o quadrado dessa distância vezes π, então a gente espera que a seção de choque ela seja proporcional ao quadrado do produto Z1 Z2, né? Então a seção de choque ela vai aumentar um quadrado de C2, né? Então a gente espera que a técnica RBS ela seja muito mais sensível para elementos muito pesados, menos sensíveis para elementos mais leves. E veja que coisa mais sarcástica, né? Porque ela vai ser extremamente sensível justamente naquela região onde ela diferencia menos, né? Isso é uma coisa interessante de você perceber, porque se você é insensível a diferenciar metade da tabela periódica, por que você continua com uma técnica RBS? Né? Por que ela ainda é válida? Justamente porque ela é extremamente sensível para esses elementos e você resolve a ambiguidade usando a técnica Pixie, né? Então, isso aqui é uma forma de reforçar essa combinação entre as duas técnicas. Bom, então vamos ver como se dá a interação de um único íon com o átomo, né? Para isso a gente vai olhar o espalhamento por uma força central. Aqui eu vou fazer uma demonstração desse cálculo. Eu acredito que vocês já devam ter visto isso no curso de Mecânica 1, curso de Física Moderna 2, né? Curso de Física Nuclear, talvez, né?
Aqui eu vou passar muito rapidamente, eu não quero ficar me desgastando ou desgastando vocês nas contas, vou passar com poucos detalhes. A conta vai estar toda nos slides, mas eu não vou discutir elas muito profundamente, ou vou passar muito rápido, porque eu quero mostrar para vocês que essa conta tem implicações de metodologia, né, é dessa técnica que a gente extrapola muitos métodos de física nuclear, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar fazendo integral na mão, enfim. Eu espero que eu não me atrapalhe, né? Então vamos lá. Para fazer essa análise do espalhamento entre um íon e um átomo, a gente já pode pensar, por exemplo, que o íon ele vai ter uma carga positiva, ele vai sentir o núcleo, que também tem uma carga positiva. A essa distância que eu estou desenhando, a eletrosfera ela já está muito longe, ela já está muito, né, para essa região aqui. Né? Eu estou olhando bem mais perto do núcleo, né, onde o núcleo aqui ele vai estar sem os elétrons. Como você tem uma força de interação repulsiva, então esse íon vai desenvolver essa trajetória de uma hipérbole. E dessa trajetória hiperbólica, eu vou definir esse sistema de coordenadas aqui, que é um sistema de coordenadas totalmente maluco, que vai ser difícil da gente entender agora, mas ele vai facilitar muito a nossa vida lá para frente. Mas basicamente a gente vai ter uma coordenada que é a distância r, que é o comprimento do vetor que liga o átomo até o íon, né? Então se o íon estiver nessa posição aqui, o r ele tem esse comprimento desse vetor aqui. E outra coordenada é esse ângulo φ, que ele é medido a partir desse eixo de simetria da trajetória. Então, a trajetória do íon daqui até chegar no eixo, ela é um espelho da trajetória do eixo até o infinito aqui. Então, esse eixo, ele corta a trajetória do íon bem no ponto de simetria, e a gente conta esse ângulo φ entre esse vetor R e esse eixo φ. Mas preste atenção que o φ ele é positivo para esse lado aqui, para a direita. Né? Então o φ para cá ele é contado como negativo. Então o íon vem lá de longe, seguindo numa trajetória que, se você estender o vetor velocidade até o infinito, ele está nessa trajetória pontilhada aqui. Né? Mas como, de fato, ele sente essa força de repulsão, ele vai se desviando dessa reta e adquire outra trajetória, né, um outro alinhamento aqui, que é a direção de espalhamento. A distância entre essa reta pontilhada e a reta paralela a essa reta pontilhada, que passa pelo centro do átomo, a gente chama de parâmetro de impacto. Esse B aqui. Né? Esse B é importante porque ele define o momento angular inicial. Como a gente vai fazer a conservação do momento angular, ele vai ser importante para essa conta. Esse é um problema bastante fundamental em física, ele é recorrente, ele aparece em diversos contextos, principalmente no contexto astronômico, né, porque no caso da força da gravidade, seria como se você tivesse um potencial V de R igual a menos K sobre R, só que com um K menor do que zero. Né? Então, você teria uma força atrativa e com uma energia mecânica maior do que zero, você teria uma órbita fechada, elíptica. Né? Mas, se você tivesse uma energia mecânica positiva, essa trajetória de espalhamento ela seria uma possibilidade, mas não assim, repulsiva, mas o íon passando aqui, ó, por trás do átomo aqui, né? E sendo defletido para o outro lado aqui. Mas como a gente está olhando para o caso de força repulsiva, ele vem para esse lado aqui. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que esse problema é um problema que aparece em diversas circunstâncias e que é por isso que é possível que você tenha visto no curso de Mecânica 1. Tá? Então vamos lá. A gente precisa calcular qual é o impulso da força. O impulso da força ele é a variação do momento,
né? E como a força é dp dt, a gente pode calcular que o impulso é integral de f dt. Como F é a força de Coulomb, a gente pode substituir isso na integral, a gente vai fazer essa integral no tempo, mas só vai contar para o impulso a componente da força que está no eixo φ. Por isso que aparece esse cosseno de φ aqui, né? Então, quando aparece esse cosseno de φ, a gente tem que o impulso vai ser essa constante que vem da força de Coulomb, vezes a integral de 1 sobre R2, vezes cosseno de φ dt. Veja que o R vai mudar ao longo da trajetória, o φ vai mudar ao longo da trajetória, essa trajetória é uma evolução no tempo, a gente tem uma integral no tempo de funções que são implícitas do tempo, né? Então a gente precisa resolver essa função implícita. Para isso, a gente usa o momento angular. O momento angular é o vetor R é igual a R vetor P, né? Se a gente abrir esse produto vetorial, a gente vai ter aqui M vezes R vetor V. A gente pode pegar o V na direção radial e na direção angular. Olha só, aqui tem o versor radial e o versor angular. Então eu tenho aqui a velocidade na direção radial e a velocidade na direção angular. Mas como é uma força central, esse cara aqui é nulo, fica só o termo angular, né? E se você pegar o módulo desse cara, você vai ter mr2 vezes dφ dt, mais o momento angular no instante inicial, r vetor p, se você pegar o módulo desse cara, vai ser simplesmente r vezes seno vezes o p. Esse r vezes seno é justamente o b, o parâmetro de impacto, né? Então, o momento angular inicial é mv0, velocidade inicial, vezes o parâmetro de impacto. Quando você iguala esse cara com o momento angular em qualquer ponto, que é esse cara aqui, você acha uma relação entre dt e R2 que vai te dar justamente um elemento infinitesimal de ângulo, dφ. E é isso justamente que você precisa para aquela integral do slide anterior, né? Então, substituindo aqui na integral dt sobre R2, ou essa relação com dφ, você vai simplesmente chegar numa integral de cosseno de φ dφ. Né? Então, veja que um problema tão rebuscado, com esse sistema de coordenadas tão complicado que eu gastei tempo aqui para definir, nos ajudou a chegar numa integral simples. A dificuldade agora é saber quem é o intervalo de integração. A gente chama aqui de φ menor até φ maior, mas a gente tem que saber que esse cara aqui é o ângulo φ na posição inicial, e esse ângulo aqui é o ângulo φ na posição final, né? Então é aqui que, mais uma vez, além de chegar aqui numa expressão simples, é aqui que esse sistema de coordenadas vai se mostrar útil, porque pelo fato dele ser simétrico, a gente pode achar o φ como sendo igual para os dois lados, né? Então é o mesmo valor de ângulo para os dois lados, e como a gente pode pensar que esse íon vem de uma distância muito longe, e ele vai para uma distância muito longe nas escalas atômicas, a gente pode aproximar esses ângulos φ menor e φ maior por esses ângulos aqui, né? Que são basicamente, veja só, φ menor mais φ maior, mais θ é igual a 180. Então, como esses ângulos são iguais, a gente pode pegar 180 menos θ e dividir por 2 para cada um. Só que tem que lembrar que para a esquerda o φ é negativo, para a direita o φ é positivo. Então, a gente tem aqui o ângulo para a esquerda, menos meio de π menos θ, e para a direita, meio de π menos θ. Substituindo isso aqui lá naquela integral, a gente chega que a integral do cosseno é seno, mas o seno é uma função ímpar, então aqui como eu tenho um menos aqui, eu posso trocar o sinal que tem aqui dentro, se eu trocar o sinal que tem aqui fora. Então eu vou ter duas vezes seno de meio π menos θ, e por essa diferença de fase π sobre 2, posso substituir o seno por um cosseno.
Então temos aqui o impulso calculado dessa forma. Bom, agora a gente pode tirar o impulso de outra forma também. A gente pode pegar o vetor inicial do momento, o vetor final do momento. Geometricamente, a variação do momento, que é o impulso, ela é dada por esse vetor em preto aqui. Né? E como esse ângulo θ ele vai ser esse mesmo ângulo θ aqui, a gente pode ver que a metade do ΔP, a metade do impulso, é esse cateto desse ângulo, desse triângulo retângulo aqui. Né? Aqui é um triângulo. Opa. Aqui é um triângulo retângulo. Então, calculando metade do impulso e multiplicando por 2, a gente tem que o impulso ele também vai ser igual a 2 vezes P vezes seno de θ sobre 2. Né? Então, o que acontece se a gente igualar essas duas formas, né, de obter o impulso? Então, 2 vezes momento vezes seno de θ sobre 2 vai ser igual a toda aquela expressão que a gente obteve anteriormente. E aí, olha só que coisa, eu vou isolar o parâmetro de impacto. Se eu isolo o parâmetro de impacto, eu tenho aqui, ó, o parâmetro de impacto vai ser igual a essa constante que vem da força coulombiana, 1 sobre P vezes V0, olha só, P vezes V0, tem cara de mv quadrado, né? Vezes 1 sobre tangente de θ sobre 2. Substituindo aqui o mv quadrado, a gente tem que o parâmetro de impacto vai ser uma função da energia do íon e do ângulo θ. E aí fica meio estranho, né? Como é que esse ângulo de impacto vai ser uma função do θ? Né? O ângulo de impacto, que é aqui um parâmetro inicial, como é que ele vai ser uma função do ângulo de saída? Mas como a gente tem que pensar isso, a gente tem que pensar isso de uma forma diferente. E é aqui que vem uma coisa muito interessante de física nuclear, que é um efeito, é uma implicação metodológica que vem dessa teoria, né? Que é o fato de que, se você for pensar que é o ângulo que é, na verdade, uma função do parâmetro de impacto, a gente pode pensar que aquela sua distribuição uniforme de íons aqui, numa área, vão ter vários íons com vários parâmetros de impacto diferentes, mas para cada parâmetro de impacto, esse íon vai ser espalhado por um ângulo distinto. Né? Então, se você fixar um detetor num determinado ângulo θ, ele tem, obviamente, uma abertura Δθ, porque o detetor ele tem um tamanho físico, mas dentro do detetor ele vai filtrar, ele vai analisar apenas os parâmetros de impacto que estão entre esses dois valores aqui, ó, entre esse 3 e esse outro sem número aqui, né? Então, todos os parâmetros de impacto que estiverem entre esses dois valores, eles vão ser direcionados para o detetor. Então, dependendo de onde você coloca o detetor, você escolhe qual é o parâmetro de impacto que você vai olhar. Aí você pode me perguntar assim, mas por que eu quero escolher um parâmetro de impacto específico? Se você olhar essa trajetória número 4, que é um íon que ele está ele vai uma colisão mais rasante aqui com o átomo, ele é pouco desviado aqui, ele vai para esse ângulo θ4 aqui. Né? Então, esse cara aqui, ele é fracamente desviado, né? E vai para esse ângulo. Já esse outro cara, que tem um fator de impacto bem menor, ele vem aqui nessa trajetória e ele é defletido para um ângulo de espalhamento maior. Se você escolhe o ângulo, você escolhe o fator de impacto, para cada fator de impacto, você resulta em uma trajetória que se aproxima mais ou menos do átomo. Então, em última instância, escolhendo o ângulo do detetor, você escolhe o parâmetro de impacto e, consequentemente, a distância de máxima aproximação do átomo. Então, para cada posição, para cada ângulo que você posiciona o detetor, você está acessando distâncias diferentes do átomo. E para ângulos mais traseiros, que são os ângulos de retroespalhamento, Rutherford, você está analisando as máximas aproximações do átomo.
Então, basicamente, isso aqui tem uma reflexão na metodologia da física nuclear, porque é muito comum se fazer, principalmente em física nuclear fundamental, medidas de distribuição angular. Porque fazendo medidas de distribuição angular, você está acessando distâncias do núcleo diferentes e está avaliando posições diferentes do potencial de interação, né? Então, ao variar o ângulo de θ4 até θ1, você acessa diversas posições do potencial de interação entre o íon e o átomo. Então, olha só, para colocar isso um pouco em termos quantitativos, vamos tentar calcular a distância de máxima aproximação para uma colisão frontal. Aí é simples, porque você tem a energia cinética, vai ser igual à energia potencial no ponto de retorno, e o ponto de retorno justamente é o potencial, ocorre na distância de máxima aproximação. Quando você isola isso aqui, você obtém que a distância de máxima aproximação é uma função inversa da energia cinética e diretamente proporcional ao produto das cargas. Então esse cara aqui é justamente essa constante toda aqui que fica no cálculo do parâmetro de impacto. Então veja só que o parâmetro de impacto se relaciona com a distância de máxima aproximação, porque aqui tem energia cinética e o produto das cargas aqui, né, mesma constante, e com o ângulo de espalhamento, né? Então essa é uma situação de colisão frontal. Para uma colisão com qualquer parâmetro de impacto, isso também é possível. Você faz a conservação de energia inicial com a energia no ponto de máxima aproximação, só que agora você tem uma residual de energia cinética. Você pode isolar aqui esse termo v² sobre v0, vai encontrar isso aqui. Da conservação de momento angular, da posição inicial e da posição de máxima aproximação, usando esse termo aqui, você obtém essa equação. Abrindo aqui você vê uma função de segundo grau, e aí você usa aquele método computacional super avançado para determinar qual é a distância de máxima aproximação para um ângulo qualquer. Então, veja só, a distância de máxima aproximação é uma função do ângulo. Vamos fazer um exercício, rapidinho, eu não vou pedir para vocês fazerem conta, só vou mostrar o resultado. Qual que é a distância de máxima aproximação do núcleo do átomo de ouro que pode ser atingida com o acelerador do LAMF usando-se um feixe de partículas de alfa, cuja energia máxima é 5,1 MeV, e com um feixe de prótons, cuja energia máxima é 3,4 MeV. Suponha que θ igual a 170, que é justamente a posição do detetor fixo do LAMF, né? Então, se a gente resolver essas continhas aí, a gente chega à conclusão de que a distância de máxima aproximação da partícula alfa para o átomo de ouro é de 45 feitometros, um feitometro 10 a menos 15 metros, e para o feixe de prótons é 33,5 feitometros, né? Existem algumas estimativas do tamanho do núcleo do átomo de ouro. Tem a estimativa feita por Rutherford e a estimativa de carga, são duas estimativas diferentes, mas veja que ambas estão aqui entre 6 e 7 femtometros. Então, a distância que se chega aí é, sei lá, 6, 7 vezes maior do que o raio do átomo de ouro, né? Então, para o caso do átomo de ouro, a partícula alfa e o próton gerados no LAMF nunca vai chegar a tocar a superfície do núcleo do átomo de ouro. Vamos fazer esse exercício agora com carbono, né? Se a gente trocar o átomo por carbono, a gente vê aqui que... Só que agora o exercício é só com prótons, tá? Prótons se aproximando de um átomo de carbono, com 3,4 MeV de energia, vão ter a distância de máxima aproximação de 2,6 femtometros. Só que a estimativa do tamanho do núcleo do átomo de carbono, feita por Rutherford, é 2,75, e de carga é 2,45. Veja só que essa
estimativa de Rutherford ela é maior do que a distância de máxima aproximação obtida com a energia do feixe do Lange. Então, para um feixe de prótons, esse certamente nós vamos tocar na superfície do átomo de carbono. E é por isso que, em alguns casos, o espalhamento Rutherford ele não é válido. E aí a gente vai ver isso na aula de EBS e de NRA. Mas olha aqui, se você mudar o ângulo de 170 graus, o ângulo do detetor, para 100 graus, aí a distância de máxima aproximação é maior. Então veja que dependendo de onde você coloca o detetor, você vai ver prótons que são espalhados pelo espalhamento columbiano, ou prótons que são espalhados por colisão nuclear mesmo, colisão com intersecção. Então a diferença de ângulo ela pode ter um reflexo nessa situação também. Muito bem, agora a gente vai para o cálculo da seção de choque em si. Aqui eu vou pular um pouco as coisas, mas essencialmente o que a gente tem que fazer é o seguinte: imaginar que você tem um fluxo de partículas uniforme, incidindo aqui tem um átomo parado aqui nessa posição. Então a gente vai pegar esse anel que são todas as partículas que têm um parâmetro de impacto B, ou entre B e B mais dB, né, que são todas essas partículas que estão aqui dentro desse anel. Elas vão se espalhar no potencial coulombiano e vão ser espalhadas nesse anel aqui. Ó. Então, o que a gente quer saber é calcular quais são as partículas que chegam num determinado detetor que está aqui, sabendo que o número de partículas desse anel é igual ao número de partículas desse anel. Tem uma compensação de áreas de anel, enfim, tem toda a conta aqui, e a gente chega que a seção de choque vai ser isso aqui. Ó. Um produto do quadrado do Z1, o produto Z1Z2 ao quadrado, 1 sobre a energia cinética ao quadrado, e olha só, 1 sobre seno à quarta, de θ sobre 2. Então, esse aqui é o resultado mais famoso da seção de choque Rutherford, e o que a gente tem que atentar é justamente com a dependência de Z2 ao quadrado, a diferença de 1 sobre a energia ao quadrado, e a dependência de 1 sobre seno de θ ao quarto. Como eu falei no começo, a gente supôs que o átomo não tinha nenhum recuo, que o átomo era infinitamente pesado, mas se ele não for, você tem que fazer uma correção, tem que fazer esse cálculo no sistema de referência do centro de massa e depois ir para o sistema de referência do laboratório. É uma conta meio chata que eu não quero fazer, mas aqui está o resultado final. Fazendo a transposição do centro de massa para o laboratório, você chega nessa expressão, mas ela preserva esses parâmetros que eu falei. Depende de Z2 ao quadrado, depende da energia, do inverso da energia ao quadrado, e de 1 sobre seno de θ lab ao quarto. Bom, aqui só um comentário de que a gente supôs que o íon interage com o núcleo diretamente, mas tem justamente a eletrosfera. A eletrosfera vai ter um efeito de blindagem nessa brincadeira toda, né? E aí você tem o que se chama de screening functions, que são funções de correção para a seção de choque. São só termos multiplicativos que você multiplica lá na seção de choque, que vai depender do sistema, né? Depende da energia, porque a energia vai dar a distância de máxima aproximação. Aproximando mais ou menos, a eletrosfera vai ter mais ou menos influência no processo, né? Então veja que para mais altas energias, a correção ela fica constante, né? Então, para mais altas energias é onde você acessa as regiões mais internas ali da eletrosfera. Eu não vou fazer uma discussão mais longa sobre isso, porque o software que a gente vai usar, ele leva tudo isso em consideração automaticamente. Eu estou só discutindo com vocês o que eu acho que é relevante para a gente ter uma interpretação qualitativa e quantitativa do espectro de RBS. Então, olha só, aquele gráfico que eu tinha mostrado lá no começo, mostrando as posições dos átomos da tabela periódica e mostrando como você diferenciar a massa, ele tinha alturas diferentes para cada um
dos elementos, e eu não mencionei nada a respeito dessas alturas, mas o que ela está levando em consideração aqui é a seção de choque. Então, é como se fosse a mesma quantidade dos diferentes átomos, mostrando para você que para átomos mais leves, a seção de choque ela é baixinha, então o sinal vai ser pequeno, e para átomos mais pesados, a seção de choque vai ser maior, então o sinal vai ser maior. Então, a gente vê novamente essa relação de alta sensibilidade para átomos que o RBS não consegue diferenciar. Ele consegue perceber que está lá, mas ele não sabe te dizer quem é. Tá? E baixa sensibilidade para os átomos mais leves. E aí, dá para agora a gente discutir a complementaridade entre PIX e RBS, porque aqui nessa curva, é um gráfico feito pelo professor Manfredo, aqui tem o poder de discriminação do RBS, então você está vendo que ele cai rapidamente, então lá pelo 30, mais ou menos, você baixa de 1, então daqui para lá, de 30 para frente você não consegue diferenciar ninguém, mas veja só, a técnica PIX consegue diferenciar todo mundo, exceto esses carinhas aqui, mas a técnica PIX consegue diferenciar esses caras que o RBS não consegue diferenciar. Né? Então, realizando elas em paralelo, você consegue usar a informação do PIX para recuperar a alta sensibilidade que você tem nessa região. E aqui tem o limite de detecção, que é a mínima quantidade de matéria na amostra que pode ser quantificada pelas técnicas. Então você vê aqui que o PIX ele é pouco sensível para os elementos aqui no começo, basicamente por uma característica do detetor, né, dos absorvedores, etc. Mas o RBS ele é bem mais sensível. Então nessa região aqui, o RBS é que manda. Depois o PIX fica muito mais sensível do que o RBS, olha só. E depois o PIX passa a ser menos sensível do que o RBS por causa da espessura do detetor, né? O detetor ele passa a não responder bem nessa região. E aí o RBS volta a dominar. Aqui para a camada, para as transições L-alfa, por exemplo, ocorre algo semelhante, né? Mas o poder de discriminação sempre compensa a falta de discriminação do RBS aqui. Então, é extremamente desejável realizar o PIX e o RBS simultaneamente, e é por isso que tem sido um tema bastante importante da minha linha de pesquisa em como habilitar a análise quantitativa conjunta dos dois. Né? Isso me faz lembrar dessa tirinha aqui. Né? É uma tirinha dos 100 tirinhas, onde você tem dois átomos de deutério se falando aqui, e depois um átomo bem distante, ele olha e pergunta, Hélio, é você? Porque ele está vendo dois prótons e dois nêutrons, mas a grandes distâncias ele não consegue diferenciar se isso aqui são dois deutérios ou se ou se é um hélio. Ele precisa chegar mais perto para conseguir perceber que são dois elementos diferentes. Né? Então isso tem a ver com aquela relação do poder de discriminação do RBS, que para átomos mais pesados, a distância de máxima aproximação vai ser menor. Né? Então você precisa acessar regiões mais perto do átomo para conseguir diferenciar aí com a técnica RBS. Bom, então vamos lá, como a gente vê um espectro RBS? Basicamente a gente divide a amostra em a gente pode mentalmente dividir a amostra em diversas fatias, e pensar na contribuição de cada uma dessas fatias para o espectro final. Então você tem partículas que vão ser espalhadas na superfície, vão ter energia K vezes E0, vão estar aqui, né? E para cada camada mais profunda, você vai ter uma perda de energia no caminho de entrada, perda de energia no caminho de saída, o que vai fazer com que o sinal vindo de um determinado elemento, ele forme esse patamar aqui, ó. Então, a espessura desse patamar é que vai dar a espessura do filme total. Né? E a contribuição de cada uma dessas camadas imaginárias vai estar aqui dentro, em ordem, dentro desse pico. E essa inclinação aqui, ó, ela vem do fato de que a seção de choque Rutherford depende de 1 sobre a energia cinética ao quadrado.
Então, esse perfil que está aqui é um corte de 1 sobre e ao quadrado. Tem que lembrar disso também. Isso aqui não vai ser um platô retinho, vai ter essa inclinação, mas, na verdade, é um corte da curva de 1 sobre e ao quadrado. Então, para cada uma dessas camadinhas imaginárias, você vai ter uma altura de sinal, que é dada por essa conta, que vem da expressão de seção de choque, puramente. Então, você tem aqui dx em átomos por centímetro quadrado vezes a concentração e a quantidade de átomos da amostra. Q sobre E é o número de partículas incidente, seção de choque e o ângulo sólido. Tudo isso aqui é igual ao número de partículas detectadas. Nesse caso, a eficiência a gente pode considerar como 100% do detetor que a gente usa para o RBS. Agora, e a posição dessa altura? Essa altura aí vai estar em alguma posição aqui no espectro. Aí essa posição é a energia de saída, e para calcular a energia de saída, você depende da energia de entrada daqui desse xi, que vem daqui. Então, veja só, para cada uma dessas camadinhas, você vai ter uma altura e uma posição diferente, dado por essas relações aqui. Então, o cálculo de RBS é um cálculo difícil de fazer. Simular um espectro RBS não é uma coisa trivial, né? Agora, e como é que a gente tira daí e a gente quantifica a amostra? Né? Essa é uma pergunta relevante. Mas só para a gente ter uma intuição de como funcionam esses espectros, vamos ver um pouco como funciona o espectro de algumas amostras. Mas sempre mantendo em mente essa relação entre altura e concentração, entre energia e profundidade. Então, por exemplo, um filme de 100% cobre, ele teria um espectro mais ou menos assim, né? Então, ele é muito semelhante ao que tinha no slide anterior. Ele é um sinal aqui que forma um platô aqui, esse platô inclinado, e a largura desse sinal dá a espessura do filme, né? Então, o sinal de cobre cairia aqui, e, por exemplo, sei lá, outro elemento, o oxigênio, cairia aqui, né? Veja aqui que tem uma outra altura e uma outra posição. Isso aqui seria um espectro de um filme 100% oxigênio, se isso fosse possível. Não é possível, é só uma forçação de barra mental aqui que eu estou fazendo, tá? Mas olha só, no caso do oxigênio tem esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho é o quê? É porque esse aqui é um oxigênio, é um isótopo de oxigênio, esse aqui é outro isótopo de oxigênio. Olha só que nessa faixa de massa aqui, o poder de discriminação do RBS é excelente, mas para ali perto do cobre é horrível. Bom, por que eu falei de cobre e um filme de oxigênio que nem existe? Porque agora o que eu quero ver é como é que funciona o espectro do óxido de cobre, né? O óxido de cobre vai ter uma coisa um pouco mais complicada. Primeiro porque o sinal do cobre e o sinal do oxigênio vão estar no mesmo espectro, em regiões diferentes, porque eles têm massas diferentes, e a altura vai dar concentração. Veja só, aqui seria 100% de cobre, seria essa altura aqui. Essa outra altura aqui é 67% de cobre, essa outra altura aqui é 50% de cobre. Então veja que conforme a concentração de cobre vai diminuindo, a altura também vai diminuindo. E aqui você tem a altura 100% oxigênio, 50% oxigênio, 33% oxigênio. Então, olha só, se você tiver um filme de cobre puro, vai ser esse espectro em vermelho. Se você tiver o espectro de óxido de cobre nessa forma, cobre 2 oxigênio, aí você vai ter esse espectro azul, onde você tem essa altura de cobre e essa outra altura de oxigênio, né? Agora, óxido de cobre nessa forma, cobre 1, oxigênio 1, aí você vai ter esse espectro em preto, 50% de cobre e 50% de oxigênio. Então veja só, que pela espessura você consegue determinar qual é a espessura do filme, pela largura do pico você acha a espessura do filme, e pela altura você consegue achar a relação estequiométrica. E como é que você sabe que isso é um óxido e que eles estão juntos?
é porque o oxigênio começa aqui e o carbono começa aqui, como se os dois estivessem na superfície. Então, olhando a posição do pico, você sabe qual é a profundidade que ele está, a largura, a espessura. No caso do RBS, ele tem uma característica importante, que é o seguinte: você pode pegar a área do pico de cobre, a área do pico de oxigênio, e pela razão de áreas, você determina a estequiometria simplesmente ponderando aqui por Z quadrado. Né? Veja só que a área do pico vai ser dada aproximadamente pela relação de seção de choque vezes a espessura, né? Que você fazendo a razão, você chega nessa expressão aqui. Então, num único espectro, você pode fazer essa razão de áreas para determinar com a máxima acurácia disponível nas técnicas de análise a relação estequiométrica. E a incerteza dessa relação estequiométrica, ela só vai depender da área dos picos. Não vai depender de incerteza de carga, incerteza de poder de freamento, incerteza de ângulo sólido, incerteza de energia, incerteza de nada. Só da área dos picos. Né? Então, isso é uma característica bastante importante da técnica RBS. Agora vamos pensar como é que seria um filme aumentando a espessura desse filme. Né? Então aqui estaria um filme de óxido de titânio. Então aqui titânio bem fininho, seria esse espectro preto aqui, ó. Então teria o sinal do titânio, o sinal do oxigênio, bem fininho. Se você aumentar um pouco de 50 nanômetros, se você aumentar para 200 nanômetros, aí vem aqui, ó, nesse espectro vermelho, aí você, veja só, chegou no patamar do oxigênio, mas não chegou no patamar do titânio. O que isso significa? Bom, para o espectro RBS, quando você está nessa situação aqui, onde o pico é gaussiano, significa que você não consegue diferenciar camadas. Porque você vê que a informação de camada, ela está na altura do pico. E aí a altura do pico, diferenciar a camada ou concentração, não é possível. Você precisa que se forme esse patamar aqui, ó. E também acontece de você formar o patamar para o oxigênio e não para o titânio. Né? Então, quando você forma esse patamar, aí você consegue dizer que você está acima da resolução em profundidade. Né? Você consegue perceber camadas menores do que isso aqui. Se você aumentar para 1 micrômetro, aí você vem para esse espectro verde, ó, que forma o patamar para o titânio e para o oxigênio com folga. Mas se você aumentar para 5 micrômetros, aí esse sinal de titânio, ele vem para cá, ó, no espectro azul, alcança o sinal do oxigênio, que passa a ficar montado em cima do sinal de titânio, e vai até o final do espectro. Né? Essa é aquela relação que eu estava dizendo para vocês, de que você não consegue diferenciar um íon quando ele vem para o detetor. Você não consegue diferenciar a origem dele. Né? Então, aqui nessa região, você tem íons que são espalhados no oxigênio na superfície ou no titânio nas profundezas da amostra. Né? Então, a única informação que você consegue tirar num espectro assim é qual a relação entre titânio e oxigênio. Porque para medir a espessura, você precisa ver essa outra borda aqui. Ó. Você precisa ver a segunda borda. Isso aqui, você está vendo aqui uma borda, mas é de simulação, né? Não é real. Você precisa ver essa segunda borda aqui. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que aqui você tem uma sobreposição dos sinais. É isso que torna a análise RBS tão difícil, né? Tão desafiadora. Então, aqui tem uma simulação para mostrar para vocês qual é o desempenho do substrato. Olha só, um filme de óxido de cobre de 100 nanômetros depositado sobre carbono, um filme de óxido de cobre de 100 nanômetros, só que dessa vez depositado em silício. No espectro vermelho está o substrato de silício, no espectro em preto está o substrato de carbono. Na verdade, está ao contrário. Aqui está vermelho, mas está silício. Está tudo errado. Olha a legenda. Então aqui tem o filme de cobre, o sinal do oxigênio, e aí vem o sinal do substrato. Né? O carbono aparece aqui, porque ele é mais leve, mas o silício é mais pesado do oxigênio. Então, apesar dele estar mais profundo, ele ainda aparece aqui, na frente do oxigênio. E o sinal do oxigênio aparece montado em cima do sinal de silício.
Olha só, aqui dá para ver a dependência de 1 sobre E2, né, na seção de choque do silício. Aqui, ó, né? Então, tem muitas amostras onde a gente pede para o usuário trocar o substrato, justamente porque o substrato interfere na análise. E como é que ele interfere? Veja só que aqui o sinal de oxigênio está montado em cima do silício, então o meu limite de quantificação para oxigênio está piorado, porque eu tenho que ver uma área que seja diferente de zero, compatível com essa altura do pico do sinal de silício aqui, né? Já com substrato de carbono, aí o sinal do oxigênio está livre aqui, eu não tenho nada para me confundir, então a minha sensibilidade para oxigênio é muito maior. Então só de trocar o substrato, às vezes, já habilita uma medida mais sensível. E olha aqui, tem o efeito do substrato de silício, que é importante. O silício ele é mais pesado que o oxigênio. Se o silício estivesse na superfície, ele ia aparecer aqui, ó. Mas como ele está depois do filme, nesse caso aqui, dióxido de níquel, ele aparece aqui, justamente a espessura a perda de energia que se dá no filme, né? Então aqui você tem o sinal do níquel, o sinal do oxigênio, e o sinal do silício atrasado, porque ele está numa camada mais profunda. Então veja aqui, posição no espectro dá a profundidade. E esse desenho que o professor Manfredo fez também é interessante porque ele coloca essa régua de concentração, mostrando que você tem uma escala diferente para níquel, uma escala diferente para oxigênio, justamente por causa da dependência da seção de choque. A seção de choque para níquel é muito mais alta, então ele é muito mais sensível. Uma coisa que é importante a gente notar, que é uma característica do espectro RBS, é que quando você tem um substrato limpo assim, ele é 100% de silício. Então a gente pode obter informação da carga do espectro através da altura do patamar do substrato. Isso é importante porque te dá mais precisão se eventualmente você tiver incerteza de carga. Então você pode ajustar a dose total depositada na amostra simplesmente olhando a altura do substrato. Então, para a gente, muitas vezes o substrato ele é importante também nesse sentido. Vamos ver agora alguns filmes multicamadas. Nesse caso aqui tem uma condição inicial de um filme de cobre depositado num substrato de silício, e depois de passar por um processo de annealing, forma um óxido de cobre na superfície desse cara aqui, né? Então veja aqui que o gráfico em preto, você tem cobre puro, gráfico em preto. Depois que você passa pelo processo de annealing, forma óxido de cobre, e a diferença entre o preto, o vermelho, o verde e o azul é o tempo do processo de annealing, de 2, 4 ou 16 horas. Então veja que a espessura do filme de óxido de cobre ele vai aumentando, né? Veja que ele vai consumindo uma parte do cobre que está no filme, né? Porque a largura do filme de cobre aqui no espectro preto é essa largura toda aqui, ó. Agora o filme de cobre puro no espectro azul é só isso aqui, ó. Então a parte da frente do filme de cobre vai sendo transformada em óxido. Então ele vai, o sinal de carbono vai saindo daqui, porque você vai ter uma concentração aqui de 50%, não é mais 100%. Né? E em compensação começa a aparecer o sinal de oxigênio aqui, ó. A diferença de poder de freamento também vai atrasando todo o sinal, né? Veja só, vai atrasando o sinal. Agora, a posição do cobre não muda, porque o cobre está na superfície, né? Então, a posição aqui da superfície do cobre. Então, espero que esteja dando para entender o que está se passando aqui, né? Mas está se formando um outro filme, mudando a concentração de cobre, mudando para a gente o perfil do cobre, do sinal do cobre, e adicionando oxigênio nessa coisa toda. Aqui tem um exercício mais ou menos semelhante, só que aqui tem um filme de tungstênio depositado sobre silício, esse cara vai passar por um processo de annealing,
E o que vai acontecer é que o tungstênio vai se difundir para dentro do silício, formando aqui uma camada de WSI2 no meio, na interface. Né? Quando isso acontece, olha só, aquela formação de mudando o sinal do tungstênio começa a aparecer aqui, ó, no lado esquerdo do sinal do tungstênio. Então aqui a gente vê que o que acontece aqui no sinal do tungstênio aconteceria na superfície, como foi feito no caso do cobre, e aqui é na interface. Né? Agora, como ele está na superfície do silício, ou na interface aqui na frente, no caso do silício acontece aqui na frente, olha só. Outro processo importante é a rugosidade. Dependendo de onde a rugosidade a gente pode interpretar a rugosidade como sendo uma variação de espessura da amostra. Né? Então é como se aqui tivesse várias espessuras diferentes distribuídas aleatoriamente. Então esse filme de cobre teria espessuras diferentes. Então você tem uma distribuição de espessuras pela lateral da amostra. Então, pelo fato de você ter várias espessuras sendo acessadas pelo espectro de RBS, você acaba compondo alguns picos mais largos com alguns picos mais estreitos, e você acaba tendo esse formato do pico aqui. Veja que como essa rugosidade está profunda na amostra, ela está aqui na interface entre cobre e silício, ela afeta essa borda do cobre e essa borda do silício, mas não afeta o tungstênio. Já se a rugosidade estiver aqui no topo da amostra, aí ela afeta o tungstênio, afeta o cobre e afeta o silício. Então é possível a gente determinar onde está essa rugosidade olhando o espectro. A única coisa é que não dá para você afetar essa borda do tungstênio com rugosidade. Veja só. Porque, independente de qual é a altura que o tungstênio está aqui, quem define essa posição no espectro é o fator cinemático, que não está nem aí para a rugosidade da amostra. Então, como se faz a quantificação em RBS? Bom, basicamente aqui a gente não tem outra alternativa, é por primeiros princípios. A gente tem que conseguir simular o espectro de RBS e comparar com o medido. Né? A gente até tem esse recurso de conseguir calcular a estequiometria, né, as proporções pelas alturas, mas esse é um recurso que, apesar de ser bastante útil e preciso, ele é limitado porque só traz essa informação, não traz nenhuma outra. Né? Então, no caso dos princípios básicos, a gente usa simulações físicas de perda de energia, cinemática, rugosidade e outras que eu nem falei aqui, mas ela é fortemente dependente dos modelos. Então, quanto melhor for o modelo físico, melhor vai ser a informação que a gente vai tirar desse processo. E a gente usa um processo chamado Monte Carlo reverso, que eu quero entrar em um pouco mais de detalhes nessa aula. O que é o Monte Carlo reverso? Basicamente, ele atua em situações onde você tem um problema mal posto. O que é um problema mal posto? É um problema onde você só consegue fazer cálculos matemáticos em uma direção. E eu vou mostrar o que significa isso aqui. Então, supondo que você conheça uma distribuição de elementos na amostra, em função da superfície, etc., e conheça o seu arranjo experimental, você pode calcular qual é o espectro medido. Mas dado que você tem o espectro medido, você não consegue fazer esse cálculo de volta aqui. Por quê? Porque, em última instância, o espectro RBS é uma convolução de diversos fatores. É uma convolução do fator cinemático, uma convolução da seção de choque, uma convolução da perda de energia, é uma convolução do Energy Loss Straggling, que é a dispersão de perda de energia, eu não falei aqui nesse curso. Uma dispersão de espalhamento plural, que eu também não falei. Uma convolução da resposta do detetor. Então tem um monte de convolução em cima que você não consegue fazer o cálculo contrário. É diferente do espectro Pixie, onde você consegue pegar a área e calcular quanto tinha de amostra. Mas aqui você não consegue fazer esse cálculo direto. Então, como é que funciona a codificação aqui? Se a gente tem um sistema onde você tem os dados de entrada,
os modelos físicos e os modelos de detecção e consegue gerar os dados de saída, consegue gerar o espectro, e você está nessa situação onde você não consegue fazer o cálculo de volta, ou você tem múltiplas soluções no cálculo de volta, aí você usa o método de Monte Carlo reverso. Essa aqui é a definição de um problema mal posto. Como é que funciona o Monte Carlo reverso? Você supõe uma forma dos seus parâmetros de entrada, uma distribuição, você faz uma suposição pela sua amostra de como ela é, faz o cálculo usando esse forward model, de qual seria o espectro medido, compara esse espectro simulado com o espectro experimental por meio de uma avaliação de Q quadrado, e com essa avaliação você volta para o começo e adequa às suas suposições da amostra. Para isso você pode usar diversos algoritmos de otimização, né? Mas você tem que sempre ficar nesse ciclo. Você altera a sua descrição da amostra de acordo com as variações que você observa no Q quadrado. Por sorte, nós temos um excelente forward model, porque esse modelo de Monte Carlo reverso, ele funciona melhor quanto melhor for o seu forward model. E no nosso caso, é o SINRA. O SINRA é um programa que responde por 70% das citações de programas de análise de feixes iônicos na literatura científica. É um programa amplamente adotado e ele é usado muitas vezes como referência de implementação de algoritmos. Ele é desenvolvido pelo Dr. Matej Mayer, do Instituto Max Planck de Física de Plasma, em Garching, na Alemanha. E ele só implementa os modelos físicos que são amplamente testados e conhecidos e reconhecidos, né, pela comunidade. E ele tem uma infinidade de recursos. Ele calcula a seção de choque screening functions, calcula seções de choque externas, ele pode usar seções de choque externas, tem diversos modelos de perda de energia, efeitos de dispersão de perda de energia, efeito de espalhamento múltiplo, rugosidade, porosidade, efeitos de detecção e muito mais. Um grande ponto positivo do SINRA é que ele é extremamente fácil de usar e ele pode ser tão complexo quanto você queira, né? É ele que a gente vai aprender a usar sexta-feira. Então, vamos falar agora do Forward Recoil Spectrometry. Ele é exatamente igual ao RBS, mas ele tem uma diferença fundamental, que é no processo de colisão, na hora que você for calcular a perda de energia no caminho de saída, você tem que trocar o íon que está sendo calculado, né? Então a perda de energia no caminho de saída não vai ser calculada com o poder de freamento do íon, mas sim do átomo. Mas permanecem as mesmas características. A massa é definida pelo fator cinemático, a seção de choque ela é responsável pela acessibilidade, e o poder de freamento dá a medida de profundidade. Então, basicamente, o que muda é que aqui, na hora de calcular a energia do produto, você usa o fator de recuo. Aqui, no cálculo da energia no caminho de entrada, você usa o íon. E no cálculo da energia no caminho de saída, você usa o átomo. Só atentando que para o RFRS, o ângulo θ deve ser necessariamente menor do que 90 graus. Essa aqui é a seção de choque de recuo. Eu não vou demonstrar, mas é muito parecida com a demonstração da seção de choque Rutherford. E o que a gente tem que perceber é que ela também depende do inverso da energia cinética, do inverso do Z2, aliás, diretamente proporcional ao Z2. Aparece aqui uma dependência da massa, coisa que não tinha na seção de choque Rutherford, e ao invés de ser dependente de 1 sobre seno a quarta, ele é dependente de 1 sobre cosseno a terceira. Mas, honestamente, essa seção de choque ela só é utilizada quando você faz FRS com átomos com íons pesados, coisa que no LAMP a gente não faz muito. O que a gente faz é uma medida muito importante do ponto de vista tecnológico, que é a medida de recuo de hidrogênio pela colisão com hélio. O hélio ele não vai ter cinemática suficiente para fazer recuo de nenhum outro átomo além do hidrogênio.
Mas a seção de choque de espalhamento de hidrogênio pela colisão de hélio, ela não é Rutherford. Ela tem outro comportamento que a gente vai ver na aula de EBS. Mas olha aqui, tem uma comparação de um modelo teórico com várias medidas experimentais, o que diz que a gente conhece muito bem essa seção de choque, né? Então, ela pode ser usada para fazer medida de hidrogênio. E é assim que a gente usa a técnica FRS no LAMF, para fazer medida de hidrogênio. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é inclinar muito a amostra, incide o feixe na amostra e coloca o detetor para medir um ângulo menor, um ângulo de espalhamento menor do que 90 graus. Tipicamente 30 graus. Só que nesse caso a gente tem que usar um filtro de alumínio para barrar todos os íons de hélio que são espalhados nos átomos da amostra que não são hidrogênio. Além dele se sobrepor ao sinal do hidrogênio, ainda pelo fato da seção de choque ser muito alta, pode danificar o detetor permanentemente. Então, nesse caso aqui, seria uma técnica, uma medida onde são medidas o espalhamento traseiro, o PIXE, espalhamento traseiro, o PIXE, e aqui é o sinal de hidrogênio medido por FRS. Então aqui tem o sinal de hidrogênio de uma amostra de carbono amorfo hidrogenado, e aqui seria de uma amostra sem o filme. Porque essa técnica ela é tão sensível que a gente consegue medir até a água depositada, a umidade depositada na superfície da amostra, né? Tem que levar isso em consideração na hora de medir FRS. Muito bem, como funciona RBS e FRS no LAMF? Basicamente, a gente usa a câmara de espalhamento multipropósito e a gente usa esse detetor parado a 170 graus e esse detetor móvel a 120 graus normalmente, para fazer medida de RBS. Mas ele pode ser movido para essa posição de 30 graus, onde a gente faz a medida de FRS, é só usar esse eixo aqui para girar a posição do detetor. Então aqui estaria a amostra posicionada para fazer FRS, um detetor medindo RBS e outro FRS ao mesmo tempo, né? Aqui tem uma outra vista da câmara para a gente poder ver alguns outros detalhes. A gente também pode fazer RBS no feixe externo. Existem problemas de resolução em camadas, mas é possível. Em alguns casos a gente até consegue fazer medidas de fios muito finos. Tem um problema que é conseguir determinar qual é a energia do íon que chega na amostra, porque tem a folha de alumínio e um caminho percorrido em ar. A calibração ela é não linear, mas é plenamente possível ver um filme de tântalo, titânio e alumínio sobre o substrato de carbono aqui medido no feixe externo. Mas de forma alguma no feixe externo é possível fazer FRS, né? Aqui tem um exemplo da aplicação de RBS no feixe externo, onde a gente mediu o espectro de retroespalhamento em uma espada indiana e uma espada japonesa. Aqui tem uma medida do espectro de ferro puro, e aqui tem a comparação da medida da amostra da espada indiana e da espada japonesa, mostrando que, no caso da espada japonesa, tem esse sinal adicional aqui que vem de um resíduo de oxigênio que tem na amostra. Então aqui está o ferro e aqui tem o oxigênio. Então, é isso que eu tinha para falar a respeito de RBS e FRS. Na próxima aula a gente vai ver um pouco de EBS e NRA, vai ver que eu esqueci de atualizar a lista, então eu vou falar e depois eu mudo a lista na edição. Então a gente vai ver seção de choque quando ela desvia do potencial Rutherford, a gente vai ver um pouquinho sobre reações nucleares e como essas duas coisas podem nos ajudar a desenvolver técnicas para fazer medidas de alguns elementos em particular, né? A gente pode aumentar a sensibilidade do RBS se a gente adotar algumas energias específicas onde você saia do regime Rutherford para determinados elementos e não para outros. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Professor, Oi. Usando aquele software que a gente aprendeu lá na outra aula, o TRIN, fazendo as simulações lá, tipo,
a cada 100 mil que ele simulava, apenas uns 100, algumas centenas de íons eram reto espalhados. Isso não tem algum problema, tipo, a proporção ser muito baixa, né, na Não, ordem do Lanf? né, então, é que o que acontece, essa é uma pergunta muito boa, porque a seção de choque, o Rutherford, se você fizer uma proporção entre as partículas que são retroespalhadas e aquelas que continuam direto, elas são uma fração muito desprezível, né? Muito desprezível a quantidade de íons que são retroespalhados frente à quantidade de íons que passam direto. Mas eles são em quantidade suficiente para a gente conseguir boas sensibilidades de quantificação e também para não danificar o detetor, né? O detetor não aguenta uma taxa de contagem muito alta. O que tem isso de impacto é o seguinte: você percebeu que se você quiser simular um espectro RBS pelo método de Monte Carlo, que é o caso do TRIN, você vai levar uma eternidade até conseguir acumular estatística suficiente dos íons que são retroespalhados, né? É por isso que o SINRA, por exemplo, ele é um código analítico. Ele pega as expressões analíticas e calcula as perdas de energia e tal. Então ele só foca nos íons que são retroespalhados, né? Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta. Respondeu sim. Então, o método de Monte Carlo, ele é bom para... Vocês vão ver no tutorial do SINRA que o SINRA também implementa algumas funções de Monte Carlo, mas é para avaliar, por exemplo, rugosidade, avaliar porosidade, avaliar espalhamento múltiplo, mas aquele espalhamento primário ele avalia com cálculos analíticos, né? Mais alguém tem perguntas? Bom, então é isso. Não tendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.